É muito bom tirar férias e viajar, mas melhor é voltar para casa. Que bom que estamos aqui, estamos todos juntos, né? E vamos dar continuidade na nossa exposição do livro dos Salmos. E hoje eu convido a igreja a lermos juntos o Salmo 16. Salmo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor: Tu és meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. A terra que me destes é agradável, que herança maravilhosa. Louvarei o Senhor que me guia. Mesmo à noite meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostras o caminho, tu me mostrarás o caminho da vida, e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Amém. Eu quero convidar todos a repetirmos juntos, em uma só voz, o verso 16. Vamos lá? Tu me mostrarás o caminho da vida. Todos juntos. 1, 2, 3. Já. Glória a Deus, amém. Glória a Deus pela sua palavra. Que o Senhor possa aplicar essas verdades em nossos corações. Meus irmãos, há textos na palavra de Deus que não apenas ensinam a nossa mente, mas eles também orientam o nosso coração. E o Salmo 16 é um desses textos da Bíblia, é uma desses trechos da palavra de Deus que justamente faz isso. Ele nos chama a olhar para a vida com outros olhos, a avaliar o que realmente importa e a reconhecer que a maior necessidade do ser humano não é apenas segurança, não é ter sucesso, não é um alívio momentâneo, mas a maior necessidade do ser humano é o próprio Deus. Nós vivemos em dias que quase tudo é medido por desempenho, por resultado, por imagem, por utilidade. As pessoas querem saber o que funciona, o que dá certo, o que traz vantagem, o que oferece estabilidade. Mas o Salmo 16, ele nos conduz por outro caminho. Ele nos mostra que a vida verdadeira não começa com aquilo que fazemos para Deus, mas com aquilo que Deus é para nós. Davi aqui não está tentando construir uma identidade a partir do que possui. Ele está confessando ao Senhor que o Senhor é o seu refúgio, é a sua herança, a sua alegria, o seu destino eterno. E mais do que isso, o Novo Testamento, ele nos mostra, ele nos aponta diretamente para Cristo. Em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 13, os apóstolos justamente aplicam o Salmo 16 à ressurreição de Jesus. Isso quer dizer que quando nós lemos profundamente o Salmo 16, nós vemos que não termina em Davi, mas esse Salmo 16, ele chega até ao filho de Davi, o Santo de Deus,
aquele que foi crucificado, que venceu a morte e ressuscitou para nos dar vida. E hoje, sobre o tema "O Senhor é a nossa porção", eu quero caminhar com a igreja por este salmo, versículo a versículo, para mostrar que ele nos dá um caminho que vai da confiança à adoração, da santidade à esperança, da vida presente à vida eterna. Eu quero pedir que vocês não ouçam este sermão, esta mensagem, não apenas como mais uma mensagem de domingo, mas como uma convocação do céu, para que o seu coração encontre descanso no Senhor. Esse é o objetivo da mensagem dessa noite. E eu quero começar falando do verso 1. Verso 1, o refúgio da alma. O salmo começa assim: guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. A primeira palavra do salmo já revela o tom de toda a experiência cristã. Fala de dependência. Davi, ele não se apresenta como uma pessoa autossuficiente. Ele não começa dizendo: Senhor, olha o que é que eu posso fazer. Não, ele começa dizendo: guarda-me. E isso é uma oração. Isso significa humildade. Isso significa fé. Ele está crendo que é o Senhor que vai guardá-lo. Quando Davi diz: em ti me refugio, ele está usando uma linguagem de abrigo, de proteção, de cobertura. A imagem aqui é de alguém que corre para dentro de um lugar seguro, porque sabe que do lado de fora é perigoso. O coração humano precisa disso, e na verdade ele sempre procura algum tipo de refúgio. O nosso coração, ele sempre procura algum tipo de refúgio. Uns se escondem no dinheiro, outros no controle, outros buscam aprovação pessoal, outros se escondem no trabalho, outros em prazeres imediatos, mas nada disso pode sustentar a alma diante da fragilidade da vida. Davi, porém, nos ensina a correr para Deus. Esse é o ensino de Davi: correr para Deus. O primeiro movimento da fé, irmãos, não é resolver tudo sozinho, é se abrigar no Senhor. O primeiro passo da maturidade espiritual não é se sentir forte, capaz, indestrutível, mas é reconhecer que sem Deus nós estamos expostos, nós estamos desabrigados. E o Novo Testamento ele nos ajuda a ver isso justamente em Cristo. Jesus, o próprio Filho de Deus, ele viveu em plena dependência do Pai. Em João capítulo 17, nós vemos ali Jesus orando consciente de sua missão. Em Hebreus capítulo 5, nós vemos que ele ofereceu súplicas e clamores sinceros ao Pai. O Filho eterno, ao se encarnar, ele assumiu uma vida de confiança e obediência, revelando que é necessário viver debaixo do cuidado do Pai. E agora ele chama os seus discípulos a permanecer nele. João capítulo 5, 15, verso 5 diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, Jesus nos chama a depender dele e nos guardar nele. Trazendo esse entendimento para a nossa vida, eu posso perguntar para você nessa noite: quando a pressão aumenta, para onde você corre primeiro? Quando o coração se inquieta, qual é o seu refúgio? Qual refúgio você busca? Qual o seu refúgio verdadeiro? Esse versículo ele pergunta isso de forma bem direta. Ele pergunta isso porque a paz que o mundo oferece, irmãos, é algo muito frágil, é algo muito volátil, some rapidinho. Porém, o refúgio que Deus oferece é um refúgio
pois em ti me refugio. O verso 2 diz que o senhorio de Deus sobre tudo o que é bom. Nós vamos ver isso. O verso 2, o senhorio de Deus sobre tudo o que é bom. E o que é que o verso 2 diz? Eu disse ao Senhor, tu és meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Agora o salmo, ele sobe um degrau, ele eleva o nível agora. Davi não está buscando apenas proteção, ele está confessando pertencimento. Ele diz o que? Tu és meu Senhor. Ele diz assim, tu és meu Senhor, e está implícito, e eu sou teu servo. Tu és meu e eu sou teu. E essa frase, ela representa submissão, aliança. Alguém que está rendido diante do seu Senhor. Davi está dizendo que a sua vida não está nas suas próprias mãos. Ele está dizendo que Deus não é apenas um aliado, Ele é o seu Senhor. Irmãos, esta frase, ela é um golpe contra o nosso orgulho. Ela é uma marretada contra o nosso orgulho. E por que eu digo isso? Porque nós gostamos da ideia de que Deus nos ajuda, mas nem sempre nós gostamos da ideia de que Deus nos governa. Nós queremos a bênção, mas nós resistimos ao domínio. Nós queremos a provisão, mas nós fugimos da obediência. O salmista, no entanto aqui, ele coloca as coisas na devida ordem. Antes de tudo, o Senhor é o Senhor. Então, antes de todas as coisas, o Senhor é o Senhor. Diz o que? Tu és meu Senhor. Então ele acrescenta ao verso, né? Tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Irmãos, isso é teologia pura. Por quê? Porque quer dizer que não existe nenhum bem, nenhum bom fora de Deus. Tudo que genuinamente é bom tem a fonte no Senhor. A vida, a graça, a paz, o sustento, a direção, a salvação, a comunhão, tudo isso vem do Senhor. Tiago capítulo 1, verso 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E o apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 4, verso 7, diz o que? O que você possui não lhe tem sido dado. E essa verdade, então, ela destrói a soberba, mas não apenas destrói a soberba, ela cura a ingratidão. Quando nós esquecemos que tudo vem de Deus, nós começamos a viver como se nós fôssemos donos do que nós recebemos. Ah, é meu, a glória é para mim, eu tenho porque eu consegui, eu fiz. Mas quando o Espírito Santo ilumina o nosso coração e nós compreendemos que cada boa coisa é um presente gracioso de Deus, então a nossa concepção muda, de que tu és meu Senhor, e tudo que tenho de bom vem de ti. E mais, irmãos, a maior de todas as dádivas não é uma coisa, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. A maior bênção não é nada material, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. Em Cristo, Deus nos deu não apenas benefícios, mas a si mesmo. Ele nos deu perdão, Ele nos deu justiça, Ele nos deu adoção, reconciliação e esperança. Então o verso 2 nos chama
a uma fé que confessa o seguinte: Senhor, Tu és meu Senhor, e tudo que há de bom em mim, na minha vida, vem de Ti. É isso que o verso 2 nos faz confessar. Senhor, Tu és o meu Senhor, e tudo que há de bom em mim, na minha vida, vem de Ti. Glória a Deus por essa nossa consciência. Mas os versos 3 e 4, eles nos mostram que o povo nos fala do povo de Deus e o perigo dos ídolos. Davi escreve: os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Amém. E aqui nós vemos duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a beleza do povo de Deus e a tragédia da idolatria. Davi olha para os santos da terra e diz que eles são os verdadeiros nobres. Olhem só, quem que o mundo exalta? O mundo exalta os famosos, os poderosos, os influentes, né? Os influencers de hoje, né? É isso que o mundo exalta. Mas Deus chama de nobres aqueles que lhe pertencem. Ele chama de nobres os que são fiéis aqui na terra. A verdadeira grandeza no reino de Deus não está na aparência externa, não está no que nós podemos ver, ou que nós podemos mostrar, mas a verdadeira grandeza no reino de Deus está na fidelidade. É essa que é a grandeza no reino de Deus. Isso é um chamado para a igreja redescobrir o valor da comunhão dos santos. O crente, ele não foi salvo para viver isolado. Ele pertence a um corpo. Ele tem irmãos, ele tem irmãs, ele faz parte de uma família espiritual. E o salmista diz: tenho prazer na companhia deles. Nós temos que ter prazer na alegria de viver a comunhão dos santos. Deve haver alegria em caminhar com o povo de Deus, em adorar com o povo de Deus, em sofrer com o povo de Deus e em servir como o povo de Deus. Isso deve trazer alegria para nós, porque a igreja não é o corpo de um único membro, mas é o corpo de muitos membros. Mas logo em seguida, nós vemos um contraste aqui. O que é que diz o Salmo, o texto? Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Muitas são o quê? As aflições, tristezas, decepções, lutas, daqueles que correm atrás de outros deuses. Ou seja, a idolatria, irmãos, nunca é neutra. Ela sempre cobra um preço. Ela promete vida, mas entrega o quê? Aflição. Ela promete liberdade, mas produz o quê? Escravidão. Ela promete alegria, mas entrega o quê? Um vazio. O Novo Testamento é claro nesse ponto. João, ele encerra a sua primeira carta com uma exortação, com um conselho direto para a igreja. 1 João, capítulo 5, verso 21, diz assim: filhinhos, afastem-se dos ídolos. Afastem-se dos ídolos. E ele trata o povo, a igreja, como filhinhos, algo muito íntimo, ou seja, os meus irmãos, a igreja, aqueles que são meus filhos na fé, filhinhos, afastem-se dos ídolos.
E o apóstolo Paulo mostra lá em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, que a idolatria, ela é a raiz da troca da glória de Deus por aquilo que não pode salvar. Quando nós trocamos Deus por algo que não seja Ele, nós estamos condenados. Hoje, os ídolos continuam vivos, irmãos. Eles podem até não ter os mesmos nomes dos deuses pagãos, mas eles continuam reinando em nossos corações, ou em muitos corações. Hoje, o ídolo pode ter outro nome, que não sejam os nomes dos deuses pagãos, mas o ídolo pode ter os nomes de sucesso, de dinheiro, de prazer, de autocontrole, de reconhecimento próprio, até família, quando qualquer uma dessas coisas ocupa o lugar de Deus. Tudo o que recebe no coração a confiança, o amor e a obediência que pertence a Deus se torna ídolo. Tudo que no teu coração toma o lugar de Deus é o teu ídolo. Davi diz que não participará desses sacrifícios, não participará disso. Ele quer pureza de adoração, ele quer fidelidade de coração, e isso deve continuar sendo uma marca do povo de Deus hoje. Nós também, como Davi, devemos desejar pureza de adoração, fidelidade de coração. Versos 5 e 6, Deus como herança suficiente. O verso 5 é um dos mais belos do Salmo. O verso 5 diz assim: somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. Na linguagem bíblica, herança é aquilo que é recebido como porção, como legado, como promessa. Davi, porém, dá um passo ainda maior. Ele não diz apenas que Deus lhe dá uma herança, ele diz que o próprio Deus é a sua herança. E isso muda tudo, irmãos. Quando nós não esperamos de Deus uma herança, mas quando nós temos Deus como a nossa herança, isso muda tudo, porque uma coisa é querer bênção de Deus, outra coisa é querer Deus acima das bênçãos. Uma coisa é desejar o que Ele concede, outra coisa é encontrar nele o nosso próprio tesouro. Davi está dizendo que mesmo se tudo lhe fosse tirado, o Senhor seria suficiente para ele. Mesmo que Davi ficasse sem nada, o Senhor seria suficiente, porque o Senhor era a sua herança. O que é isso? Isso é maturidade espiritual. Isso, irmãos, é liberdade. Isso é contrário, totalmente contrário de uma religião utilitária, que só busca Deus quando precisa obter alguma coisa. O coração regenerado é aquele coração que aprende a dizer: se eu tenho o Senhor, eu tenho o suficiente. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo o que preciso. Se eu tenho o Senhor, eu tenho a minha herança. E o Novo Testamento, ele amplia essa verdade. O apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 4, de uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Essa é a herança que está guardada para nós. Diferente daqui, da terra que pode acabar, essa herança está guardada e ela é imperecível, é pura, imaculada, não se deteriora.
Paulo, ele também afirma em Romanos 8,17 que nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso significa, irmãos, que a nossa herança ela é algo seguro, não porque está no céu, porque ela está ligada ao próprio Cristo ressuscitado. É por isso que nós podemos ter segurança da nossa herança, porque ela está ligada a Cristo, e Ele ressuscitou justamente para garantir essa herança para nós. E o versículo do Salmo ainda diz: tu guardas tudo que possuo. Isso então nos leva para a doutrina da providência. Nada está fora da mão de Deus. O que nós temos, o que nós somos, o que nós perdemos, o que nós recebemos, tudo passa pelo cuidado soberano do Senhor. E ainda assim, essa verdade não elimina a dor, mas impede que a dor nos consuma, impede que a dor, as aflições se tornem para nós desespero. Por isso o verso 7, ele nos mostra o conselho de Deus nas horas difíceis. No verso 7 nós lemos: louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite meu coração me ensina. Davi apresenta Deus aqui não apenas como protetor, mas como conselheiro. Isso é muito precioso, irmãos. O Senhor não apenas guarda o corpo, mas Ele instrui a mente, Ele corrige o coração, Ele fala com o seu povo, Ele forma o seu povo, Ele amadurece o seu povo. A referência aqui à noite pode sugerir momentos de silêncio, de angústia, de solidão, de reflexão. Há horas em que a alma precisa ser visitada por Deus de maneira profunda. Não são apenas nas grandes crises exteriores que testam a nossa fé. Não são apenas os grandes tumultos que testam a nossa fé. Muitas vezes, noites longas que nós temos, às vezes, com o nosso silêncio, isso também testa a nossa fé. E são nesses momentos que o conselho do Senhor se torna algo indispensável, necessário. Quantas vezes você já foi acordado de noite e sem saber porquê, sem mais nem menos acordou? E muitas vezes você foi ao Senhor e o Senhor lhe aconselhou. Isso novamente te fez dormir, te fez descansar, te fez confiar. Por isso os conselhos do Senhor, eles são indispensáveis até no silêncio. O Novo Testamento descreve essa mesma obra como renovação da mente em Romanos 12:2, quando ele diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Essa mudança no modo de pensar é quando nós deixamos Deus nos aconselhar. E Paulo também nos chama a deixar a paz de Cristo governar o nosso coração, lá em Colossenses capítulo 3, verso 15. Na prática, irmãos, isso significa que nem tudo será esclarecido imediatamente, mas o Senhor, Ele fala. Talvez nem seja como desejamos, nem seja no tempo que queremos, mas Ele fala, Ele corrige, Ele conduz, Ele amadurece. E a vida cristã é exatamente isso, irmãos. Aprender a ouvir o conselho de Deus acima das vozes do mundo e do coração. A vida cristã é exatamente isso. Aprender a ouvir o conselho de Deus acima das vozes do mundo e do coração. Verso 8. A presença de Deus e a firmeza do crente. O verso 8 diz:
Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. E essa é uma descrição poderosa da piedade bíblica. Viver diante de Deus é manter sua realidade viva na consciência, é viver conscientemente, é andar com reverência, é lembrar que em todo tempo que o Senhor, ainda que invisível, que é um dos atributos de Deus, Ele é um Deus invisível, Ele está presente, Ele vê, Ele governa, Ele sustenta e Ele dirige. Deus, ainda que invisível, Ele está presente, Ele vê, Ele governa, Ele sustenta, Ele dirige. E Davi aqui não está dizendo que nunca haverá ventos contrários. Davi não está dizendo que não haverá situações adversas. Ele diz que com Deus à sua direita, ele não será abalado. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante porque a fé bíblica, ela não promete uma vida sem lutas, mas ela promete a presença de Deus em meio às lutas. Ainda que você não veja, essa certeza, ela faz uma diferença gigantesca na nossa vida. Em meio às lutas, ainda que você não veja, Deus está presente. A presença dele é real, é verdadeira. No Novo Testamento, esse versículo é citado em relação a Jesus em Atos 2. Pedro usa o Salmo 16 para mostrar que a vida de Cristo esteve continuamente diante do Pai e que ele não seria abandonado à corrupção. A corrupção aqui é o apodrecer do túmulo aqui no caso, né? O Cristo vivo é o cumprimento da esperança do salmista. E isso nos ensina que a nossa firmeza, ela não está em nossa capacidade de nos manter firmes. Não depende de nós, mas da fidelidade de Deus. Isso porque há dias em que o crente ele se sente fraco. Ou ninguém aqui se sente fraco. Ou aqui ninguém se sente confuso. Ou aqui ninguém se sente cansado ou pressionado. Mas existe uma promessa. Qual é a promessa? O Senhor está à direita e não seremos abalados, não seremos abatidos. Nós podemos até cair de joelhos, irmãos, mas nós não cairemos fora da graça do Senhor. Versos 9 e 10. A alegria que nasce da segurança em Deus. Nos versos 9 de Deus, Davi continua: não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. A alegria aqui do salmista, irmãos, não é algo passageiro, não é um entusiasmo passageiro, é a alegria que nasce da segurança de pertencer ao Senhor. O coração aqui do salmista se alegra porque Deus está presente e ele pertence ao Senhor. O seu coração, o seu corpo descansa em segurança porque a sua vida está nas mãos do Senhor. Mas então aqui nós chegamos a um ponto do Salmo que aponta justamente para quem? Para Cristo. O Novo Testamento aqui mostra que Davi não estava falando apenas de si mesmo, até porque Davi morreu e foi sepultado, e ele viu a corrupção do corpo, da carne. Aqui está falando daquele que não viu corrupção. Em Atos 2, verso 27, Pedro declara que essas palavras apontavam para Cristo, o Santo de Deus, que não viu, que não veria corrupção. E esse mesmo argumento aparece lá em Atos capítulo 13, verso 35.
A ressurreição é o cumprimento dessa promessa, de que o Senhor não deixaria o seu santo ver a corrupção. O que é que isso significa? Que o Evangelho de Cristo está lá no Salmo 16. O Evangelho de Cristo está justamente dentro do Salmo de hoje. O Salmo anuncia que a morte não vencerá o santo do Senhor. Em Cristo, essa palavra se cumpre plenamente. Ele morreu de fato, ele foi sepultado de fato, mas ele ressuscitou de fato. O túmulo não conseguiu detê-lo, glória a Deus. A corrupção não alcançou, glória a Deus. E a morte foi derrotada, glória a Deus. Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 1, verso 10, que Cristo destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida. Isso é exatamente o que o Salmo 16 estava anunciando antecipadamente. A cruz e a ressurreição não são um acidente no plano de Deus, mas é o cumprimento do propósito eterno de salvação. E isso, irmãos, deve mudar a forma como nós olhamos para a vida e para a morte. O cristão, ele pode chorar a morte de seus amados, ele pode sentir a dor da separação, ele pode sentir o peso da finitude, mas ele não chora como aquele que não tem esperança, porque Cristo ressuscitou e a morte perdeu o seu domínio final. Aleluia. Verso 11: o caminho da vida e a presença eterna. O verso 11 encerra o salmo com essa beleza, dizendo: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Esse é o ponto de chegada. O caminho da vida não é apenas o caminho para sobreviver, é o caminho para viver com Deus, é o caminho da comunhão eterna, é o caminho da alegria plena, é o caminho da presença divina. Quando Jesus diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está se apresentando como o cumprimento definitivo dessa promessa. Não há vida fora dele, não há acesso ao Pai fora dele, não há alegria permanente fora dele. Cristo é o caminho, ele não é apenas o guia, ele é o caminho, ele é a vida, não é aquele apenas que ensina sobre a vida, ele é a vida. E o salmo então termina falando de prazer eterno na presença de Deus. Essa deve ser a esperança final do crente, o prazer eterno na presença de Deus. O céu, irmãos, não é apenas um lugar de ausência de dor. O céu é lugar de presença de Deus, comunhão sem interrupção, alegria sem mistura, segurança sem ameaças, vida sem morte. E isso precisa moldar a nossa maneira de viver hoje. O cristão que entende o fim da história precisa viver de forma diferente no presente. E não precisa se desesperar por causa das perdas, porque sabe que o melhor está por vir. Ele não precisa se agarrar aos bens temporais como se fosse absoluto, porque o seu tesouro ele está reservado em Deus. Ele é imperecível, incorruptível. Ele não precisa temer o futuro, porque o caminho da vida já foi aberto em Cristo. Vida eterna em Cristo e com Cristo. Então, queridos, eu gostaria de fazer algumas aplicações desse salmo de forma bem direta.
Primeiro, esse salmo nos chama a confiança. Se Deus é nosso refúgio, então nós precisamos aprender a correr para Ele, antes de correr para qualquer outra coisa. Se Ele é nosso refúgio, nós precisamos aprender a correr para Ele, antes de correr para qualquer outra coisa. Segundo, esse salmo ele nos chama a rendição. Se Deus é o nosso Senhor, então a nossa vida não pode ser governada pelo nosso próprio ego. Nós precisamos nos render ao Senhor e deixar que Ele governe a nossa vida. Esse salmo ele nos chama ao abandono dos ídolos. E não existe neutralidade, irmãos. Como eu falei, idolatria não é neutra. Não há um meio termo espiritual. Ou Deus ocupa o trono da sua vida, ou outra coisa ocupará o trono da sua vida. Abandono dos ídolos. Este salmo também nos chama a gratidão. Tudo que há de bom vem do Senhor. Então, não vivamos como se nós fôssemos os nossos próprios criadores, porque tudo que há de bom em mim vem do Senhor. Esse salmo também nos chama a comunhão com o povo de Deus. Os santos da terra são valiosos. Por isso, a nossa vida ela tem que ser uma vida de comunhão, uma vida comunitária com os santos da terra, que são valiosos aos olhos de Deus. Quantas vezes nós desprezamos a comunhão com os nossos irmãos, e às vezes até preferimos a comunhão com os ímpios? A comunhão com os santos é algo precioso. Esse salmo também nos ensina a esperança na ressurreição. Cristo venceu a morte, e isso define qual é o nosso destino. Se Cristo venceu a morte, o nosso destino é a eternidade com Ele. Ele também nos chama, esse salmo também nos chama a desejar a presença de Deus acima de tudo. O maior bem do céu não é uma coisa, é o próprio Deus. Precisamos desejar acima de tudo a presença do Senhor. Concluindo, queridos, esse Salmo 16 nos ensina que a vida verdadeira ela não está no acúmulo de bens, nem na força humana, nem na estabilidade do mundo. A nossa vida verdadeira está em Deus. Ele é o refúgio da minha e da sua alma. Ele é o Senhor da nossa existência. Ele é a nossa herança. Ele é o nosso conselheiro. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso destino final. E acima de tudo, esse salmo nos conduz a Cristo, porque Jesus é o Santo de Deus que não foi abandonado na morte. Ele ressuscitou. Ele abriu o caminho da vida. Ele nos trouxe a esperança viva da eternidade. E nos chama a viver na presença do Pai com alegria eterna, indizível. Portanto, a pergunta de hoje não é apenas se você conhece o Salmo 16. A pergunta é: o Senhor é de fato a sua porção? Se Ele for, então você tem o suficiente. Se Cristo for o seu tesouro, então você pode atravessar qualquer vale com esperança. E se a presença de Deus for o seu prazer supremo, então você já começou a experimentar aqui o que será consumado na eternidade. Agora, se Ele não for tudo isso para você, você está vazio de Deus. Que o Senhor nos conceda essa graça, que nós possamos dizer com fé, como no verso 2: Tu és meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de Ti. E possamos dizer também como no verso 16: Me darás a alegria de Tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Amém. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor
para todo sempre. Amém. Vamos orar? Eu pedi que a nossa irmã Anália esteja levando uma oração de graça.